Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Ouvintes da Palavra de Deus. Mais um dia nós estamos aqui, vamos estudar. Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 de Romanos, né? Que ontem a gente leu e nós aprendemos muita coisa, né? Até a discriminação dos judeus, né? Quando o Senhor Deus quis nos alcançar. Mas isso já era profetizado lá atrás, lá em Isaías a gente vê, né? Que o Senhor falou que a luz dele ia iluminar e alcançar por toda a terra, né? Então agora nós vamos orar. Eu espero que você esteja bem. E nós vamos orar e vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Ontem, graças a Deus, louvado seja Deus, a Sofia ganhou alta. Ela tá assim, tá? Continua o tratamento em casa. A Débora comprou uns aparelhos que ela precisa ter em casa para acompanhar, né? Mas só da pessoa ir para casa já é melhor, né? Já é outro clima, né? E nós agradecemos a Deus, porque como eu falei ontem na oração, Deus tem um propósito na vida da Sofia e é muito claro, porque ela já passou por cada coisa e Deus tem guardado a vida dela e continua guardando e vai guardar, porque Ele tem um propósito e a gente não sabe qual, mas que o Senhor vai estar fortalecendo ela em nome de Jesus, acalmando o coraçãozinho dela, sabe? Colocando fé, que Deus possa estar abençoando. Então vamos orar e dar início ao nosso estudo, né? Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento que nós estamos aqui na tua presença. Ai, Papai do céu, não tem nada melhor do que ficar na tua presença, não, Senhor. A hora que a gente solta, assim, descansa, relaxa, se entrega ao Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada, Senhor. Nós não temos palavras para te agradecer, Senhor. Como o Senhor é bom, maravilhoso, Senhor. Ô, Papai do céu, perdoa nossos pecados que nós cometemos, ó Senhor, por gestos, palavras, atitudes, pensamentos. Se há em nós algum pecado, algum caminho mau, Senhor, nos tire desse caminho mau e nos guia pelas veredas da justiça, pelo amor do teu nome. Papai, alcança a vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor, aonde ele chegar, que o Senhor possa estar tocando essas pessoas. Senhor, toma a irmã Sandra nas tuas mãos, Senhor, que depois que ela fez angioplastia, a pressão dela está caindo muito, regulariza a pressão dela, Senhor. Tem piedade, Senhor, para que a tua filha possa voltar a congregar, Senhor. Abençoa, Senhor. Nós te agradecemos hoje nessa manhã pela vida da Sofia, porque ela está em casa, pela vida da Débora, do Luan. Ô, Papai, venha ao encontro deles em todas as áreas da vida deles que eles necessitam, Senhor. Eu não tenho notícia do Ju lá em Londres, mas o Senhor toma nas tuas mãos. A Bernadette, a Denise, o Reginaldo, são pessoas que a gente sabe que estão enfermas, Senhor. Que o Senhor possa socorrê-las. A irmã Carla, eu tenho certeza que o Senhor fez um milagre, o irmão Tiãozinho. Toma nas tuas mãos as nossas vidas, nossos projetos, nossos sonhos. Nós queremos entregar agora os nossos sonhos a Ti, Senhor. E queremos viver os Teus sonhos, os sonhos de Deus para nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vem dar sabedoria para nós te convidamos, Pai, Filho, Espírito de Deus. Toma teu lugar aqui ao nosso redor, Senhor. Fica conosco, Senhor. Vem nos ensinar a tua palavra. Vem nos esmiuçar os teus segredos para nós, Senhor. Revela, Senhor. Derrama a tua unção, o teu poder sobre as nossas vidas, Papai. É o que nós oramos e te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, ontem nós lemos o capítulo 3 de Romanos, né? Então, hoje nós vamos estudar ele, né? E aí, nós vamos pegar aqui o versículo 1. Em Romanos 3, Paulo afirma que todos são culpados perante Deus. Paulo refutou as desculpas comuns das pessoas que se recusam a admitir que são pecadoras, né? Não existe Deus, ou
sigo a minha consciência, né? Os ateus falam que não tem Deus, não tem Deus. E aqueles que estão fazendo coisa errada, que a gente vai falar com eles, eles falam que está seguindo a consciência deles, né? Não sou tão mal quanto as outras pessoas, sou mal só um pouquinho. Os outros é muito mal. Gente, é difícil, né? Mas a verdade é essa, né? E aí do 1 ao 16, é tipo assim, eu sou um membro da igreja, ou sou uma pessoa religiosa, né? Ninguém estará isento, ninguém vai passar despercebido, viu? Do juízo de Deus. Nós somos pecadores e condenados perante Deus. Todas as pessoas devem aceitar esse fato. Cada um de nós precisa receber o maravilhoso dom da salvação de Deus. Que imagem deprimente Paulo está retratando? Todos nós, gentis, pagãos, pessoas humanitárias e religiosas, somos condenados pelos próprios atos. A lei que Deus deu para nos mostrar a maneira como devemos viver denuncia as nossas más obras em público. Há alguma esperança para nós? Será que a gente tem esperança? O que vai ser de nós então se a gente não consegue viver dessa maneira? Então, o próprio Deus, sim, diz Paulo, a lei condena o pecado, a lei nos condena, é verdade, mas a lei é a base para a nossa esperança. O próprio Deus, em sua justiça e maravilhoso amor, ele nos oferece a vida eterna. Nós recebemos nossa salvação não pela lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós não podemos conquistá-la e não a conquistamos. Nós a aceitamos um dom do nosso amoroso Pai Celestial. A gente aceita fazer a vontade de Deus. E dessa maneira o Senhor vai nos salvar. E lá no versículo 2, Paulo estava falando, a nação judaica tinha grandes benefícios. Vamos falar os benefícios deles. Primeiro, eles haviam sido confiados, a eles foram confiadas as leis de Deus. Lá em Deuteronômio a gente vê isso, lá no Êxodo 19, 20, Deuteronômio 4, 8... Segunda coisa, eles eram a raça da qual o Messias viera na terra. Quer dizer, a raça que o Senhor foi Judá, né? Messias nasceu de Judá. Então, terceira coisa, eles eram beneficiários do concerto com o próprio Deus, porque o Senhor fez um concerto com eles, fez uma aliança e prometeu para eles, né, que estaria com eles, que ia dar para eles uma terra que manava leite e mel. Deixa eu ver se tem mais algum benefício. Mas esses privilégios não os faziam melhores do que ninguém. Mas só por causa disso eles achavam que eles eram superior a outras pessoas, né, a outra casta, que lá eles falam assim, né, casta. Então, na verdade, por causa desses privilégios, os judeus tinham ainda maior responsabilidade de viver a altura e a exigência de Deus. Tipo assim, o Senhor me ensinou, eu sei, agora eu vou ensinar para você, mas eles não agiam dessa maneira. E aí no versículo 5 até o 8, alguns podem pensar que não tem que se preocupar com o pecado, porque a tarefa de Deus é perdoar. Mas o negócio não é brincadeira não, gente, não é assim não. E Deus é tão amoroso que não julgará. Outros podem pensar que o pecado não é tão ruim. Ele ensina valiosas lições. Além disso, precisamos ficar em contato com a cultura à nossa volta, né? Todo mundo faz. Eu já escutei isso. Está todo mundo fazendo isso. Mas a minha mãe falava para mim, não esqueça disso, você não é todo mundo. Está escutando? Você que está ouvindo esse estudo, está assistindo, você não é todo mundo. Deus tem um propósito na sua vida. É muito fácil não dar devido valor à graça de Deus, mas Deus não pode ignorar o pecado. Não importa quantas desculpas a gente apresente, ainda temos que responder perante Deus pelos nossos pecados, né? Aí do versículo 10 ao 12, Paulo estava se referindo ao Salmo 14, do 1 ao 3. Não há um justo sequer. Lembra que nós lemos isso ontem? Quer dizer,
Não há inocente, não tem mais ninguém inocente. Você conhece a palavra de Deus. Cada pessoa é valiosa aos olhos de Deus, porque Deus nos criou a sua imagem e a semelhança. E Ele nos ama. Mas ninguém é suficientemente bom. Isto é, ninguém pode conquistar um bom relacionamento com Deus se ele não obedecer a palavra. Embora sejamos valiosos, calmos, né? Deixa eu ver onde que eu estava aqui, eu perdi. Embora sejamos valiosos, caindo no pecado, mas Deus, por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho, nos redimiu e se ofereceu para nos perdoar, se nos voltarmos para Ele com fé. Então, o Senhor Jesus, está escrito lá em Apocalipse, que o Senhor está à porta e Ele bate. Se a gente abrir a porta, Ele vai entrar e vai cear conosco e nós cearemos com Ele. Mas se a gente não deixar Ele entrar, Ele não vai entrar. Ele é muito educado, Ele não é igual o diabo que entra na nossa vida e destrói tudo. E quer que a gente faz tudo. O diabo é assim, ele leva as pessoas para o pecado, depois ele leva para a lama e mostra para todo mundo. Sabe por quê? Porque nos atingir, ele está atingindo a Deus. Então ele faz isso para atingir o Senhor. Presta atenção. Busca o Senhor enquanto há tempo. Busca Ele enquanto a gente pode encontrar. Amém? Então, onde que eu estava aqui? No versículo 10 ao 18, Paulo usa essas referências do Antigo Testamento para mostrar que a humanidade em geral, em sua atual condição de pecado, é inaceitável perante Deus. Você já pensou consigo mesmo? Bem, eu não sou tão mal assim, eu sou uma pessoa até boa, né? Ontem eu falei para vocês, né, que um dia eu estava orando, né? Falei, Senhor, essa pessoa tão boa, o Senhor falou para mim, não adianta ser bom não, tem que me obedecer. Se me obedecer, não resolve. Então, olhe para os versículos, olhe para esses versículos e veja se algum deles se aplica a você. Você já mentiu? Você é amargo com relação a alguém? Você se ira com aqueles que discordam veemente de você? Está te criticando, discorda? Você fica irado com eles? Em pensamentos, palavras e obras? Você, como todas as pessoas no mundo, é culpado perante Deus. Então, devemos nos lembrar de que somos, aos seus olhos, pecadores alienados. Então, não negue que você é um pecador. Em vez disso, permita que sua necessidade desesperada faça com que você volte para Cristo. Gente, toda hora, qualquer momento a gente é humano, a gente faz isso. Mas se a gente buscar o Senhor, falar, Senhor, me perdoa, Senhor. Tem piedade, eu não posso ter esse sentimento. Trabalha na minha mente, no meu coração. O Senhor está vendo que a gente quer mudar, que a gente quer mudança e Ele vai nos ajudar. E lá no versículo 19, né, quando que fala assim, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus, né? Aí, a última vez em que alguém acusou você de injustiça ou agiu mal, qual foi a sua reação? Qual foi a minha reação? Negação, discussão e atitude defensiva? O mundo inteiro ficará em silêncio perante Deus. Não haverá desculpa quando o Senhor Jesus vier em nuvens de glória. A terra vai sumir o firmamento e todo joelho se dobrará e Ele vai separar os bodes das ovelhas. E naquele dia, a gente leu lá em Mateus, muitos dirão, falam, Senhor, mas eu fui na igreja, eu fiz sua vontade. Aí o Senhor fala, afasta de mim porque eu não vos conheço, até nisso. Então, nós precisamos agora, chegando agora, sem desculpa, nos reconciliar com Deus, certo? Então, não haverá desculpa nem discussão nesse dia, não haverá, sabe? A gente chegou ao ponto com Deus em que a gente vai estar a ponto de deixar de lado as nossas defesas e esperar pela decisão do Senhor nesse dia. Então, é hoje. É agora, o dia é hoje. Então,
Vamos buscar o Senhor enquanto a gente pode achar. E lá no versículo 20 e 21, nesses versículos, a gente vê duas funções da lei de Deus. Em primeiro lugar, a lei nos mostra onde erramos. Graças à lei, sabemos que somos pecadores impotentes e que precisamos recorrer a Jesus Cristo em busca de misericórdia. Em segundo lugar, o código moral revelado na lei pode servir como guia para as nossas ações, defendendo os padrões morais de Deus. Nós não conseguimos a salvação obedecendo à lei. Ninguém, exceto Cristo, conseguiu obedecer toda a lei, certo? Ou poderia obedecer à lei perfeitamente, mas agradamos a Deus quando nossa vida está em conformidade com a sua vontade. Aí do versículo 21 até o 29, depois de todas essas más notícias a respeito da nossa iniquidade, da condenação de Deus, Paulo nos dá uma notícia maravilhosa. Aí ele vai começar a ensinar para a gente como que a gente vai fazer para servir a Deus, né? Então, é uma maneira de sermos declarados inocentes, aleluia, confiando que Jesus Cristo tira os nossos pecados, o sangue dele, lá no Calvário, sabe? Ele cai sobre nós e nos limpa de todo o pecado. E a gente pode confiar significa depositar nossa confiança em Cristo, para que Ele perdoe nossos pecados, nos reconcilie com Deus e nos capacite a viver de maneira que Ele nos ensinou. Então, a solução de Deus está disponível a todos nós, independentemente dos nossos antepassados, antecedentes, o que a gente fez ou deixou de fazer, do nosso comportamento passado. Ele vai escrever uma nova história. Igual eu estava falando ontem com vocês, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, orar, buscar o Senhor, sabe? A gente começa a mudar, a gente começa a ter outra ótica a respeito das coisas. E isso é o Espírito Santo morando em nós. E aí no versículo 23, quando ele fala, porque pecaram e estão todos destituídos da glória de Deus, né? Então, alguns pecados parecem maiores e mais graves que os outros, porque suas consequências óbvias são muito mais sérias. O assassinato, por exemplo, nos parece ser pior do que o ódio. O adultério nos parece pior do que a soberba. Mas isso não quer dizer que, como cometemos apenas pequenos pecados, merecemos a vida eterna. Todos os pecados nos fazem pecadores e todos os pecados nos separam do amor de Cristo, certo? Não tem pecadinho nem pecadão. Todos os pecados, portanto, levam à morte, porque não nos qualifica para a vida eterna com Deus. Independentemente de quão grandes os pequenos pareçam, não minimize os pecados pequenos e nem superestime os pecados grandes, porque eles nos separam de Deus, mas todos eles podem ser perdoados pelo sangue do Senhor Jesus. Então, lá em, eu acho que Eclesiastes, o provérbio, fala assim, Salomão fala assim, que ele estava preocupado com as raposas grandes, mas eram as raposinhas que estavam destruindo a colheita. Por quê? Às vezes a gente está preocupado com o pecado grande e é os pecados pequenininhos que levam nós para o inferno. É as raposinhas que vai nos destruindo, vai destruindo a raiz, aí depois a planta morre. O que é? Vai destruindo a nossa essência, sabe? Vai minando a nossa fé, vai minando o nosso contato com o Senhor, a gente vai deixando de acreditar na palavra. Então a gente precisa ser renovado todo dia e todo dia se reconciliar com o Senhor, né? E aí no versículo 24, Paulo explica, que Deus declara que somos justos. Quando um juiz em um tribunal declara que o acusado é inocente, todas as acusações são removidas de sua ficha. O que é isso? Quando Jesus nos justificou. Quando ele deu a vida por nós lá na cruz, ele nos justificou. Então, ele está nos justificando. Então, ele comprou a nossa liberdade do pecado. E o preço foi a própria vida dele. Aí, lá no versículo 25, ele fala, né? Cristo morreu em nosso lugar pelos nossos pecados. Deus se ira com a razão com os pecadores.
O Deus se ira com razão com os pecadores. Eles se rebelam contra ele e se separam do seu poder vivificador. Mas Deus declara que a morte de Cristo é o sacrifício apropriado, único, designado pelo nosso pecado. Cristo, então, está no nosso lugar, tendo recebido a punição da morte pelo nosso pecado. E ele satisfaz completamente as exigências de Deus, seu Pai e o nosso Pai. Seu sacrifício traz perdão, libertação e liberdade para nós. Amém? E lá no versículo 27 até o 28, a maioria das religiões requerem tarefas específicas que devem ser realizadas para tornar uma pessoa aceitável perante Deus. O cristianismo é singular, pelo fato de que nenhuma boa obra que façamos nos justificará para Deus. Nenhuma quantidade de realizações humanas ou de bondade pessoal preencherá o abismo entre a perfeição moral de Deus. Presta atenção nessa parte aqui, gente. O nosso desempenho imperfeito diário, as boas obras são importantes, mas não conquistam a vida eterna. Nós somos salvos somente confiando na obra que Deus fez por nós lá na cruz do Calvário. Amém? Crendo que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. E no versículo 28, por que Deus nos salva apenas pela fé? Primeiro, a fé elimina a soberba do esforço humano. A gente achar que a gente vai fazer alguma coisa e vai ser salvo porque a gente está fazendo. Segundo, a fé exalta que Deus faz e não o que nós fazemos. Terceiro, a fé admite que não conseguimos obedecer à lei e nem corresponder aos padrões de Deus. Nós precisamos de ajuda. E a fé se baseia no nosso relacionamento com Deus e no nosso desempenho nas coisas de Deus. E para finalizar aqui o Romanos 31, né? Havia, o versículo 3:31, havia alguns mal entendidos entre os cristãos judeus e os cristãos gentis em Roma. Os cristãos judeus, preocupados, estavam perguntando a Paulo: a fé anula todo o que o judaísmo representa? Ela cancela nossas escrituras? Acaba com os nossos costumes? Declara que Deus não está mais operando por nosso intermédio? Esta é basicamente a pergunta usada para iniciar Romanos 3. Claro que não, responde Paulo. Quando entendemos o caminho da salvação pela fé, entendemos melhor a religião judaica. Sabemos que por meio de porque Abraão foi escolhido, porque a lei foi lhe entregue depois, né, lá para Moisés, né, e porque Deus trabalhou pacientemente com Israel durante séculos, a fé não elimina o Antigo Testamento. Ela faz com que as atitudes de Deus para com o povo judeu sejam compreensíveis. Tipo assim, eu sempre falo isso. Quando a gente vai lendo a palavra de Deus, a gente vai amando Deus, a gente vai ficando apaixonado por Ele. E quanto mais a gente ama a Deus, mais a gente quer obedecer a Ele. E quem ama a Deus vai cuidar do próximo, vai cuidar do seu esposo, da sua esposa, vai tratar seu filho com amor, vai levar a palavra do Senhor, vai ser uma pessoa que conforta, vai ser um pacificador, vai pagar as contas direito, porque você ama a Deus. Você não quer contrariar a Deus, Deus vai ver o seu mal pecador? Então, é isso que eu falo. Deixa eu ver aqui que nós vamos ler o capítulo 4 e amanhã eu explico ele, certo? Aqui tem 2 folhas junto. Então, 25 versículo, capítulo 4. Vamos ler com a ajuda de Deus e direção do teu Santo Espírito. Então, o que podemos dizer aos nossos antepassados, Abraão? Quais foram as experiências dele a respeito a essa questão de ser salvo pela fé? Será que foi por causa das suas boas obras que Deus o aceitou? Se assim fosse, então ele teria alguma coisa que se orgulhar. Mas, do ponto de vista divino, Abraão não tinha nenhum fundamento para se orgulhar. As Escrituras nos afirmam que Abraão creu em Deus e foi por isso que Deus riscou seus pecados e o declarou sem culpa.
O salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como direito. No entanto, se você trabalha, você tem que receber, né? No entanto, para aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o pecador, a sua fé faz que ele seja aceito por Deus. O rei Davi falou a esse respeito, descrevendo a fidelidade de um pecador indigno, que é declarado sem culpa por Deus, independentemente das obras. Como é feliz o homem que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Lembra que ele escreveu esse salmo? Como é feliz aquele cujos pecados não são mais contados contra ele pelo Senhor. Agora então, a pergunta: será que esse perdão só é dado àqueles que têm fé em Cristo, mas também guardam as leis judaicas, inclusive a circuncisão? Ou o perdão é dado também àqueles que não guardam as leis judaicas, ou seja, os incircuncisos, mas tão somente confiam em Cristo? Bem, que dizer de Abraão? Dizemos que ele recebeu a salvação por meio da sua fé? Foi somente pela sua fé? Quando foi que Deus deu a salvação para Abraão? Foi quando ele se tornasse, foi antes que ele se tornasse judeu. Antes que ele passasse pelo rito da circuncisão, da iniciação judaica. Foi só mais tarde que Abraão foi circuncidado. O rito da circuncisão foi um sinal de que Abraão tinha fé e que Deus já tinha o aceito, declarando-o justo antes que o rito fosse praticado. Assim, Abraão é o pai da fé de todos os que creem e são salvos sem passarem pelo rito da circuncisão. Portanto, aquele que não guardam essas leis são justificados por Deus por meio da fé. E Abraão também, o pai espiritual daqueles judeus que foram circuncidados, eles podem ver pelo seu exemplo que não é esse rito que o salva, pois Abraão achou a misericórdia divina pela fé, antes de ter sido circuncidado. Portanto, é claro que a promessa divina de dar a terra a Abraão e seus descendentes não foi porque Abraão obedecia à lei de Deus, mas isso aconteceu por meio da justiça que vem da fé. Amém? Pois se ainda vocês alegam que as bênçãos de Deus são para aqueles que vivem na lei, a fé não tem valor, então? A promessa é inútil? A questão, porém, é essa: quando procuramos ganhar a bênção e a salvação de Deus, guardando a lei, terminamos sempre debaixo da sua ira, porque falhamos sempre em guardá-las. O único jeito de que podemos evitar a quebra da sua lei é não termos nenhuma lei para quebrar. As promessas de Deus, portanto, são concedidas a nós por meio da fé, como presente de graça, temos certeza de recebê-las. Quer sigamos ou não os costumes judaicos, se tivermos fé como a de Abraão, pois ele é o pai de todos quanto tem fé. Isto é, que as Escrituras querem dizer quando afirma que Deus fez de Abraão o pai de muitas multidões. A essa promessa é do próprio Deus, em quem Abraão creu. Foi ele que deu essa promessa, o Deus que dá vida aos mortos. E ele fala de acontecimentos futuros com tanta convicção, como se ele já pertencesse ao passado. Assim, quando Deus disse a Abraão que ele lhe daria um filho, que por sua vez teria muitos filhos, que se tornaria uma grande nação, Abraão creu em Deus. Embora essa promessa lhe parecesse impossível de cumprir-se, e porque sua fé era forte, ele nem se preocupou com o fato de ser idoso demais para ser pai, pois já tinha cerca de 100 anos, e Sara, sua mulher, também ser idosa demais para ter um filho. Entretanto, Abraão nunca duvidou, creu em Deus, pois a sua fé e a sua confiança em relação à promessa de Deus tornaram-se ainda mais fortes. Ele ainda louvou a Deus por sua promessa, antes mesmo de acontecer o que havia sido prometido. Ele estava absolutamente certo de que Deus tinha todo o poder de cumprir qualquer coisa que havia prometido. E foi por causa da fé de Abraão
que ele foi aceito por Deus. Agora, essa declaração magnífica que ele foi aceito e aprovado mediante a sua fé, não foi somente benefício de Abraão, ela também foi escrita para nós, assegurando-nos de que Deus nos aceitará do mesmo modo como aceitou Abraão. Quando cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor, ele morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado, a fim de fazer-nos retos para com Deus, enchendo-nos de justiça divina. Amém? Então, gente, amanhã nós vamos estudar esse capítulo maravilhoso, não é? Eu espero que vocês tenham uma ótima tarde, que Deus possa estar abençoando. Como eu estou explicando o capítulo anterior, antes de você começar a assistir a explicação, leia a palavra, ou se não, quando eu for falar do versículo, leia o versículo para você entender o que eu estou falando. Tá combinado? Deus abençoe vocês, tenham uma boa tarde, a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Amém?